Boa tarde, pessoal. Estamos retomando o nosso curso de PE3. Meu nome é professor Ivan Xavier. Eu estou aqui para dar continuidade ao lançamento do Stroll a partir do estudo de massa. No vídeo anterior, nós tivemos a oportunidade de elaborar esse estudo de massa a partir das orientações e características do terreno. E desse estudo de massa nós tivemos o primeiro desenho, que foi a nossa implantação, e o segundo desenho, que é a nossa elevação principal, indicando onde são as lojas, onde é o edifício residencial, onde é o edifício de escritórios. Muito bem. Então, a partir desses desenhos, nós vamos agora partir para a segunda etapa. Eu já tive a oportunidade de fazer um desenho a partir do estudo de massa, um pouco mais elaborado, e colocar esse desenho de uma forma mais clara, mais organizada, ou seja, eu passei a limpo e configurando melhor essas ideias iniciais. Então aí eu tenho aqui a entrada principal, que faz essa circulação aqui, dá acesso a lojas que estão aqui nessa forma curva aqui embaixo, e dão acesso aos escritórios, que é essa parte aqui marcada em verde, tá certo? Um destaque da cor amarela, que é a circulação vertical. Posso até destacar aqui, ó, eu tenho aqui a circulação da caixa de elevadores. Nesse lado é meu edifício residencial, onde eu também fiz o desenho aqui da caixa de escada, inclusive dos elevadores. Como a escala é pequena, a gente não consegue detalhar muito isso. A ideia desse vídeo é ajudar vocês a elaborar o lançamento estrutural e também vamos falar um pouquinho do subsolo, que é difícil a gente fazer o lançamento estrutural sem considerar a questão do subsolo. Muito bem. Então esse desenho é o aprimoramento daquele estudo de massa do vídeo anterior e agora nós vamos fazer o lançamento estrutural. Ok? Muito bem. Então eu já fiz uma grade aqui como forma de orientação. Então eu estou aqui novamente com um novo papel em cima. E aí eu vou fazer uma coisa que é fundamental, que eu recomendo a vocês, que é o traço de linhas horizontais e verticais, né, a partir da caixa de escada e da circulação principal. Estou fixando o papel aqui para não que haja movimentação. Então vou começar a destacar aqui. Então, o primeiro elemento forte que nós temos é realmente a minha caixa de escada e elevador. Eu fiz um desenho à parte antes e fiz um cálculo e mais ou menos essas dimensões está na ordem de 5,10 por 5, 5,5 por 6. Vai depender do dimensionamento do próprio elevador. Mas isso será objeto da gente demonstrar em sala de aula, né? Ok? Então o que eu fiz? Eu tenho aqui a projeção do meu edifício residencial e meu edifício comercial aqui. Eu vou só me atentar a esses edifícios, porque o edifício de lojas, essa parte em azul destacada, é um edifício com apenas um pavimento. Então a primeira dica importante é a gente traçar uma linha, eu vou reforçar com esses traços aqui, pegando o alinhamento do elevador, olha só, de fora a fora, ok? Aí eu faço também na linha de baixo, traçando essa linha tracejada, passando pelos elevadores, ok? Muito bem. Eu tenho aqui a marcação do meu edifício, né? Vou também destacar em tracejado, né? Eu vou trabalhar nele agora. Muito bem. Está aí o meu edifício. E aí eu sei que mais ou menos até essa linha tem 5 metros. O dimensionamento da altura de uma viga, se eu pegar 5 metros e dividir por 15, né? Ou seja, praticamente 15% do vão, L sobre 15, vai dar uma viga de 30 centímetros. Então se eu adotar essa distância aqui, 5 metros mais 5 metros, né? Ok? Vocês estão vendo aqui, eu vou ter uma divisão bem uniforme, bem proporcional da minha estrutura. Então eu vou traçar essa linha aqui, tá certo?
esta linha aqui, né? E vou também traçar esta linha aqui, que é essa modulação desse outro lado aqui, na verdade. Ok? Então eu construí uma espécie de uma grelha. Então o que eu posso fazer aqui? Eu já posso de antemão lançar um pilar nessa posição, nesta posição e nesta posição, né? Aqui eu posso lançar um pilar aqui, ok? Tá certo? Um pilar na minha extremidade, outro pilar aqui, outro pilar aqui nessa extremidade, aqui nessa extremidade e aqui nessa extremidade e nessa extremidade. Eu posso não lançar nenhum pilar aqui, ó, né? Porque é um cruzamento importante e isso pode me atrapalhar no subsolo. Então praticamente os pilares estão na minha periferia do edifício. Posso até lançar um aqui e até suprimir este aqui, ok? Mas a gente vai ver como que acontece esse rebatimento lá no subsolo e a gente pode tomar as decisões. Porque neste vão aqui que resultou, se eu for eliminar esse pilar, eu estou falando aproximadamente 15 metros de comprimento, então seria oportuno que ele seja mantido. Já esse é um vão menor, de 10 metros. Com 10 metros a gente consegue resolver sem esse pilar. Poderia eliminar ele. Então são conjecturas que a gente faz a partir dessa divisão. A ideia sempre é fazer modulações igual à largura do meu elevador. Ok? Muito bem. Pegando agora o tracejado do edifício de escritórios, que é essa mancha verde que eu tenho aqui por trás, eu destaco também esse edifício, né? Fazendo o destaque dele aqui. Ok? E o mesmo princípio que eu utilizei no edifício da residência. Então tracei essa linha aqui alinhado à caixa do elevador, traço essa linha também alinhada à caixa do elevador, pego praticamente a mesma distância, né? Eu tive o cuidado de dividir mais ou menos em partes iguais, né? Tentando fazer, coloquei aqui 5 metros desse lado, 5 metros aqui, e aqui no meio ficou um pouquinho maior. Então eu acabei estabelecendo um equilíbrio aqui, né? Ok? Muito bem. Aqui também eu posso traçar. Eu tenho essa linha imaginária, esta linha, posso traçar uma outra aqui, ó, a nível de construção das minhas vigas. Muito bem. Ficou claro novamente que é muito mais tranquilo eu lançar um pilar nessa extremidade, nessa extremidade, nessa extremidade, nessa extremidade. Posso lançar um pilar aqui, o outro nessa extremidade aqui, nessa extremidade aqui, e nessa extremidade aqui, nessa extremidade. E aqui também eu posso fazer um outro tracejado e lançar aqui. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei construindo uma grelha com as linhas, né, nos dois sentidos, né, linhas paralelas à caixa do elevador e linhas paralelas à caixa do elevador. Mesmo que a minha forma fosse uma forma curva, se tivesse uma curva para cá de lá, não teria nenhum problema, né? Eu só continuaria esses alinhamentos. Então aqui, na verdade, eu tenho o alinhamento das minhas vigas, né? E aí posiciono os pilares. A hora que eu posiciono os pilares e faço uma grelha aqui, eu posso adotar uma laje perfurada e eventualmente suprimir também esses pilares. Ok? Então, mas a princípio eu posso fazer o seguinte, estou com esse pilar aqui, esse vão não é muito, ó, ele está por volta de 11 metros, 12 metros, a gente consegue resolver isso aqui. Esse vão talvez um pouco maior, com volta de 15 metros. A gente pode optar por esse pilar aqui e esse pilar aqui. A exemplo do que nós conversamos desse lado de cá. Ok? E com isso eu tenho uma malha estrutural bem interessante, né? Então eu resolvi isso, está mais ou menos organizado. Aí eu vou partir para a segunda etapa, que pode dar um pouco mais de trabalho e trazer surpresas. Que é como isso vai acontecer no subsolo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui é posicionar essa nova folha, né? E eu já mais ou menos me orientei, né, previamente.
para facilitar a produção desse vídeo. E aí eu tenho essa paginação, essa sobreposição. Bom, vamos lá. Destacando, o que é importante destacar lá no subsolo? Destacar a minha caixa de escada e elevadores. Está aqui, primeira coisa. Caixa de escada e elevadores. Então eu tenho aqui um X importante que é a minha circulação vertical. Muito bem, feito isso, o que eu fiz aqui? Eu defini a minha posição da rampa, né? Eu preferi fazer uma rampa nessa lateral por facilidade em saída do veículo nesta posição, ok? Então está aqui a minha divisa, e no caso do subsolo eu posso encostar na minha divisa, ok? Eu estou respeitando aqui os meus recursos. E aí eu vou fazer uma circulação onde o veículo vai descer, vai fazer esse movimento interno aqui. Olha só, eu posicionei, meus pilares caíram aqui. Então o que acontece? Eu vou prolongar um pouquinho meu subsolo aqui, vou avançar ele aqui embaixo, tá certo? A projeção do meu edifício está aqui, mas os pilares recaíram aqui, ó, nessa posição, né? Não atrapalhando minhas vagas. Então eu vou ter uma vaga aqui, outra vaga aqui. E aí eu tenho um alinhamento aqui das minhas vagas. Muito bem, né? Essas minhas vagas aqui, elas têm 5 por 2,5, ok? Né? Que é um padrão legal aí para a gente estabelecer. Normalmente as vagas de canto aqui a gente não utiliza como vaga, não é possível, ok? Muito bem. E aí o que acontece? Olha só, como eu fiz essa grelha de 5 por 5 e as vagas têm 5 por 5, me facilita muito a divisão aqui, ó. Já gerei uma sequência de vagas. Muito bom. O que a gente recomenda a vocês aqui agora? Eu tenho aqui uma parede de fundo de concreto, né? Uma parede reforçada de subsolo. Aqui eu vou ter o meu alinhamento das vagas e aí eu posso ter uma viga aqui por cima aqui. Então eu poderia, nas extremidades, ter pilares, ok? Normalmente os pilares são lançados a cada 2 vagas, né? Ou seja, nós estamos falando novamente a cada 5 metros. Esses pilares caíram em cima, em função do edifício, mas daqui para cá eu posso ter os pilares lá no fundo, né? Junto com a minha parede estrutural, ok? Olha aí, ó. Então, e automaticamente eu vou fazer isso do mesmo lado. Então eu vou ter aqui essa estrutura aqui que eu lancei, esta aqui, né? Até por eu lançar aqui não tem nenhum problema, aqui não tem nenhuma implicação lá embaixo, né? Aqui tem um alinhamento, gerou aqui mais 2 vagas aqui. E aqui eu vou traçar uma linha de fora a fora, né? E construindo minhas vagas, né? Normalmente as vagas no canto são um pouquinho maiores, pode ser de 3 ou de 2,5. Nesse caso pode ser de 2,5 porque tem uma entrada fácil, não tem nenhuma dificuldade de manobra. Essa aqui já é mais difícil. Então recomendo que essa vaga aqui seja na ordem de 3 metros. Então vamos lá. Eu vou destacar com linha mais grossa a cada 2 vagas. Ó, a cada 2 vagas estou destacando. Né? Ok? E aí me possibilita lançar os pilares aqui, a cada 2 vagas. Então vou lançar um pilar aqui, um pilar aqui, um pilar aqui, outro pilar aqui, aqui. Vocês podem estar estranhando, por que eu não coloquei na beirada? Porque normalmente, na hora que o veículo sai da vaga para fazer a manobra, tanto na entrada como na saída, o pilar na extremidade pode comprometer o manobrista e pode provocar arranhões dos veículos, esbarramento, enfim. Então, normalmente a gente recua um pouco.
E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. Então eu tenho um fundo de linha de vaga aqui, né? E eu vou trabalhar na mesma direção. Cada duas vagas eu vou lançar o meu sistema estrutural. Ó. Cada duas vagas aqui. Tá certo? E novamente também eu vou lançar os pilares um pouco mais recuados aqui, para não ficar na extremidade. Muito bem. Então, aqui estou lançando. Né? E do ponto de vista da estrutura, eu tenho uma linha de estrutura aqui, outra linha aqui, e a linha a cada duas vagas. Isso é muito interessante porque eu posso vir com as minhas vigas aqui, sobre essas vigas, e essas vigas aqui e aqui. Isso a gente vai detalhar melhor, mas isso aqui a gente define como uma laje do tipo nervurada. Né? Uma laje do tipo nervurada. Ou seja, eu tenho uma sequência de vigas assim e tenho uma sequência de viga aqui. Então, na verdade, eu acabo montando uma espécie de uma grelha. Eu tenho vigas aqui e vigas a cada 5 metros aqui. Então, o sistema de laje nervurada acaba dando um reforço. E depois a nervura é subdividida internamente. Né? Ok? Normalmente essas nervuras são feitas de 80 em 80, de 1 metro em 1 metro. Então aí fica fácil e tranquilo resolver isso. E aqui também há uma possibilidade desse lado de cá, né, de eu repetir algumas vagas aqui. Ó. Ok? Muito bem. Olha só, então nós vamos descer com o veículo vai fazer esse percurso, vai caminhar por aqui e pode entrar em qualquer uma dessas vagas aqui. Ó. Qualquer uma dessas vagas aqui. Posso fazer o percurso e aí faço a manobra de saída do veículo aqui. Essas vagas aqui estão comprometidas por esse pilar, mas como a distância é muito pequena, eu posso até suprimir o pilar, tá certo? Né? Então eu suprimo esse pilar e lá no outro desenho, né? Lá da minha arquitetura, eu marco aqui que eu vou suprimir este pilar, vou deixar só o pilar de borda. Então, essa combinação entre lançamento estrutural e o próprio subsolo tem que ser feito assim, olhando as duas folhas de forma concomitante. E aqui também eu consigo acessar minhas vagas aqui, ó, nesse caminho, acessar nesse caminho. Né? E com isso a gente tem uma construção das vagas do meu edifício. Né? Outra coisa importante, a gente deve numerar as vagas, né? Assim por diante, tá certo? Eu não vou numerar todos aqui, mas é só para vocês terem como é importante essa numeração, né, das minhas vagas. Outra coisa fundamental, que a gente não pode deixar de esquecer, a circulação do meu veículo aqui, eu lancei com 4 metros. O ideal seria 5 metros. Né? E a própria comprimento da minha vaga, a gente lança com 5 metros aqui. Ó. Ou seja, esta largura aqui, se eu esticar aqui e puxar uma cota, eu vou ter uma largura de vagas na ordem de 5 metros. Ok? Muito bem. E aqui é a mesma coisa. Né? Eu tenho 5 metros aqui, né, de largura. 5 metros, tá certo? E a largura de cada vaga de 2,5, ok? Então com isso eu consigo contemplar número significativo de vagas e atendo meu projeto. Se eu perceber que esses números de vagas já são suficientes, eu posso nem executar essa, eu posso simplesmente suprimir essas vagas. Então é interessante porque eu tenho, quanto mais vagas eu consigo colocar, eu atendo o edifício residencial, tanto como o edifício comercial. Essa é uma decisão importante. Aqui eu só lembrar que a minha rampa ela não pode parar no elemento da calçada, porque aqui eu tenho o fim do terreno. Né? O terreno está aqui. Tá certo?
E vocês observaram aqui também que eu não ocupei esta área aqui, tá certo? Então aqui meu arrimo vai estar aqui e vai ocupar esta área aqui de fundo. Ou seja, eu deixei esta área aqui que eu vou assorear, aquela área permeável, né, que é obrigatório por lei, né, para que as águas de chuva penetrem no meu edifício, no meu subsolo, no meu terreno, né, para minimizar os efeitos da água de chuva na via pública. E aqui é a mesma coisa, uma área permeável, né? É legal entender isso e atender, considerando os aspectos da legislação. E aqui eu tenho, só para concluir, a minha calçada aqui. Lembrando a vocês que esse lado não tem calçada, aqui é a divisa, aqui é a minha calçada na ordem de 5 metros, né? Meu recuo também é na ordem de 5 metros, e a minha calçada aqui na lateral é da ordem de 3 metros. Muito bem, pessoal, eu sei que é uma tarefa que parece fácil, mas às vezes a própria forma do edifício, ela vai nos insinuando qual a melhor estratégia de fazer o lançamento estrutural e construir a nossa vaga de garagem, né? A nossa garagem de subsolo para isso. Então eu fiz aqui no primeiro plano o lançamento estrutural, considerando o edifício, e sempre puxando as linhas no sentido longitudinal e perpendicular à caixa de escada. Então, essa caixa de escada é fundamental. Eu sempre faço questão de reafirmar isso, porque com essa definição da caixa de escada, eu consigo posicionar aqui e a partir daí eu vejo as implicações dos meus pilares, né, na circulação. Ok? Tá certo? Né? Você vê ainda que eu lancei pilares aqui em cima, ó, aqui, que vão atrapalhar a minha circulação. Então esses dois pilares aqui também vai ser objeto de remoção, né, que estão atrapalhando aqui. Ok? Então eu posso talvez construir um pilar aqui, eliminar esse aqui e jogar esse mais para a extremidade. Né? Ok? Porque eu posso ter uma viga aqui e eliminar esse pilar aqui. Então essas observações são importantes para que a gente vá amadurecendo o processo. Esse processo não é rápido, mas tem que ser feito com cuidado para a gente não fazer lançamento equivocado, né? E virar o meu subsolo uma quantidade enorme de pilares que eu não consigo posicionar de forma correta. Ok? E por enquanto é só, eu agradeço a atenção, espero ter contribuído um pouquinho para vocês em relação a como a gente inicia o nosso lançamento estrutural do meu edifício. Ok? Um abraço e obrigado.